Deus seja louvado. Convido você a acompanhar a leitura na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O título, o assunto da palavra é: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Então esses são os assuntos dessa palavra. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Ou seja, 16 soldados prendiam Pedro, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Estava bem guardado Pedro. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição às guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Exclamavam isso para Herodes, o enalteciam. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Então o Senhor o destruiu ali pela arrogância
e por ele estar puxando toda a glória para si mesmo. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, o que vemos aqui é uma passagem que mostra para nós a situação política da época, as dificuldades que a base da igreja enfrentou. O Senhor, Deus não esperou que acertasse a nação, que fosse uma nação de paz, para enviar o seu Filho ao mundo para nos salvar, mas enviou num caldeirão que fervilhava. Os judeus eram dominados pelo Império Romano e Herodes era quem comandava e governava ali sobre os judeus. Então, estrangeiros governando, imaginem nós, se um povo, uma nação estrangeira nos dominasse e estivesse governando sobre nós, que situação difícil seria. Então, um homem rude, duro, um governo terrível, e os judeus sofriam com aquela situação. E Jesus Cristo nasceu naquele momento político de grande dificuldade para os judeus. E o Senhor Jesus cresceu e anunciou a salvação. O Senhor Jesus foi morto, ressuscitou, subiu à glória de Deus, mas os seus apóstolos e os seus discípulos continuaram dando testemunho por amor da sua alma, da minha alma. Eles continuaram sofrendo perseguições, como vemos aqui. Tiago, irmão de João, Herodes mandou matar ele à espada. Ele foi morto à espada antes de Pedro ser preso. E vendo que isto agradara aos judeus, Herodes mandou também prender a Pedro, mas com a intenção de matá-lo também. E colocou 16 soldados para guardar Pedro, para que ele não fugisse, para que ninguém arrebatasse Pedro da prisão. Mas Deus, pela sua misericórdia e poder, ainda não era tempo. Deus ainda ia usar de Pedro em outras obras para continuar por mais um tempo testificando da salvação de Jesus Cristo. Então não era tempo dele ainda. Pedro também teve uma morte terrível no dia determinado, mas aquele dia não era determinado por Deus. Deus enviou um anjo lá naquela prisão, e como lemos aqui, resplandeceu uma luz dentro da prisão, e as cadeias, correntes que estavam presas nos seus braços e nas suas pernas caíram como se não fosse nada, só pela presença do anjo. E o anjo, com tranquilidade, pediu para que ele se vestisse, calçasse as suas sandálias, colocasse a sua capa nas costas e o seguiu, e que o seguisse. E saíram dali, as portas como que fechadas, passaram, saíram, e lá ao portão que dava para a rua, era um portão, uma grade bem forte de ferro, ela se abriu sozinha, como nos tempos nossos, como se fosse um portão eletrônico que se abrisse sozinha. Só pela ordem do anjo ele se abriu, não precisaram nem pôr as mãos no portão. O Senhor o tirou, e a igreja, os apóstolos e discípulos estavam reunidos em casa de Maria, mãe de João, e ali eles estavam orando para que Deus fizesse uma obra e libertasse Pedro da prisão. E Deus ouviu a oração deles e soltou Pedro milagrosamente, foi tirado da prisão. E Pedro explicou para eles o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito, e eles, com grande alegria, ficaram aí, ao invés de tristeza e dor, passaram a cantar hinos e a louvar a Deus por aquele livramento. E Pedro continuou, saiu dali, foi para outro lugar, porquanto os guardas o estavam procurando,
porque Herodes mandou justiçar, mandou castigar os guardas quando soube que Pedro já não estava mais na prisão. Achava que os guardas tinham facilitado a sua fuga, mas Herodes, na sua prática e arrogância, fez uma prática diante do povo e o povo enalteceu, de tal maneira que falaram voz de Deus e não de homens o que ele praticava. E com isso Deus lançou a mão sobre ele e ele morreu. E ele foi morto e comido pelos bichos, porque não glorificou a Deus, mas era um perseguidor perverso daquilo que é de Deus. Então, a base da nossa igreja, da nossa fé, está fundada em sofrimento, em angústia, em dor. O Senhor Jesus Cristo sofreu afronta, sofreu perseguição, sofreu coroa de espinho na sua cabeça, cuspida, humilhação, arrazoamento. Faziam gracinha diante dele e diziam: se tu és o Filho de Deus, desça daí, você, e seja livre. Então afrontavam ele, deram uma lançada na costela dele, uma ponta de lança, e ali saiu sangue e água. O sangue para a nossa vida, o sangue do Senhor Jesus correu e foi derramado pela minha vida, pela sua vida, para nos perdoar e nos lavar, e saiu a água que é também a vida, a regeneração, a água onde somos gerados na água. Quando nascemos no ventre da nossa mãe, nós fomos gerados dentro de uma bolsa de água no útero da mãe e fomos gerados dentro da água, é onde nasce. E a água também para o batismo, onde todo aquele que se arrepende e se humilha e pede perdão a Deus, ele passa pela lavagem, pela regeneração, no batismo, pela água, onde ele é imergido, ele é sepultado na semelhança da morte de Cristo, do sepultamento do Senhor também. Ali onde a pessoa é batizada, se arrepende, o Senhor perdoa todos os seus pecados e dali ressurge uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida, de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra diz: sepultados com ele pelo batismo, nele também renasce uma nova criatura pelo poder de Deus. Então, creia na palavra, busque compreender, busque ler e ver os preceitos de Deus. Não confie só no que os homens te dizem, mas verifique, compare, confira no seu coração aquilo que você lê, os mandamentos de Deus, as ordenanças, a doutrina para o povo cristão, que o Senhor deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a todos nós. A palavra é para nós. Você não veja a Bíblia como uma coisa antiga para aquele povo daquele tempo. Não, hoje é a nossa geração. É você que está vivo, que está vivendo nesse tempo presente. A palavra diz durante o dia, ou durante o tempo, o dia que se chama hoje, ou seja, no presente momento. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, mas receba a palavra de Deus e se aplique nela para a salvação, para a vida eterna, para viver eternamente na glória de Deus. Então, Tiago, os apóstolos não tiveram suas vidas como preciosa, mas crendo no Senhor Jesus, viam a salvação, viam de longe pela fé, que eles não, de uma tal maneira que eles não se importaram em padecer a morte, seja como ela viesse, eles estavam prontos para enfrentar por amor do Senhor Jesus Cristo, de uma fé verdadeira. Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto à espada, Pedro foi crucificado, Paulo também foi degolado, foi morto à espada, na guilhotina, decapitado. Então fique firme e obedeça a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, todos nós, na sua santa paz e guia e luz. Amém.